Olá, bonitos! Hoje vim fazer um vídeo um pouquinho mais curto para a gente falar rapidinho a respeito de um livro que está na lista da FUVEST, um livro de difícil digestão, que é um livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade chamado Claro Enigma. A ideia é fazer um vídeo futuramente para vocês com uma análise mais aprofundada, tratando das 6 partes do livro, lendo um trechinho de poesia ou poesias inteiras desse livro, mas esse vídeo agora é para a gente fazer uma introdução e para eu dar algumas dicas de leitura. Bom, primeiro a gente vê que o título, né, Claro Enigma, apresenta uma figura de linguagem que é um oxímoro. Ou seja, tem uma ideia paradoxal no próprio título. Claro enigma, vamos pensar em claro, né? O claro é um adjetivo que está associado àquilo que é iluminado, que é de simples compreensão, aquilo que traz clareza. E o enigma é algo de difícil compreensão, é algo que precisa ser decifrado. Enigma, inclusive, era um recurso utilizado pelos oráculos, né? Então você tem que decifrar, tentar compreender o que está ali por trás das palavras ou de um jogo de palavras. Então é um livro que já apresenta no título essa figura de linguagem com essa ideia paradoxal, porque o oxímoro ele apresenta um adjetivo que não é muito coerente com o substantivo. Então parece que o claro não está combinando muito com o enigma. Quando você começa a ler o livro, se você abre e já vai no primeiro poema, o poema de solução, você já vai ter ali uma trava, né? Penso eu. Por quê? Porque é um poema que você lê... Eita, cadê o poema? É um poema que você lê e que vai tratar da escuridão, vai tratar da noite. Você que termina de ler e pensa, poxa, Drummond, tô conseguindo compreender. E quando você vai dando continuidade à leitura, parece que a coisa vai ficando ainda mais difícil. Então a sugestão, a dica que eu dou é você ler Claro Enigma, não lendo Claro Enigma, já é um paradoxo. Vamos começar lendo Claro Enigma, mas para entender, né, para guiar essa nossa leitura, a gente precisa primeiro ter uma certa compreensão, ou pelo menos ter uma ideia do que é a produção drummondiana. Você deve ter estudado na escola, você que é vestibuleiro, você que está no ensino médio, deve ter estudado no ensino médio que a produção drummondiana ela se organiza em fases, né? E você deve ter ouvido falar alguma coisa como, por exemplo, o eu lírico é maior que o mundo na primeira fase, depois na segunda fase o eu lírico menor que o mundo, porque o peso do mundo ele carrega sobre os ombros, né? Deve ter lido algum poema como Mãos Dadas, por exemplo, entre outros. Então a ideia para ler Claro Enigma é começar lendo outros poemas que antecedem Claro Enigma, porque Claro Enigma foi publicado em 1951 e é classificado não, mas é caracterizado pela crítica como uma guinada classicizante do Drummond. E para entender isso, porque afinal de contas, quando você pensa em guinada classicizante, já vem à mente a questão do clássico. Quando você chega ao meio do livro, na minha edição aqui, é na página 38, a minha edição é da Companhia das Letras, que eu acho que é o livro que está, né, vendendo agora nesse momento, de vestibular, né, porque afinal de contas o livro está na lista da FUVEST. Então é um livro é mais fácil de você encontrar. Na página 38 ele escreve o poema Oficina Irritada. Aí veja bem, ele começa assim: eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. O poema é um soneto. Aí você se questiona, uai, mas Drummond não é aquele poeta modernista que escreveu no meio do caminho de uma pedra, tem uma linguagem mais perto daquilo que é o prosaico, que escreveu quadrilha, né? E agora José, e de repente aparece um soneto. E aí o nome desse poema, que é um poema que ele diz que é um poema duro, que é um poema escuro, seco e difícil de ler, o nome desse poema é Oficina Irritada. Oficina
né, quando a gente fala de poesia, oficina está associado ao ambiente do poeta ourives, que é o poeta que lapida a sua poesia, que lapida a palavra como se ela fosse uma pedra bruta e precisasse ser trabalhada naquele trabalho laborioso mesmo, né, árduo, que é um trabalho de oficina do ourives, que é o cara que faz pedras preciosas, que produz, né, que pega a pedra bruta e transforma numa pedra polida, numa pedra bonita. Então, essa imagem de oficina associado ao fazer literário, ela está muito ligada ao campo do parnasianismo, que é uma produção literária do final do século XIX. E aí você fala, mas o Drummond é do século XX, ele é modernista da segunda fase, eu estudei na escola, não estou entendendo mais nada de Claro Enigma. Por essa razão, a gente precisa voltar nas nossas leituras, e antes de encarar Claro Enigma propriamente dito, é legal que a gente consiga fazer, peraí que eu vou usar minha cola, é preciso fazer uma retomada daquelas fases do Drummond. A primeira fase dele, que pega por volta de mais ou menos ali 1930, né, o período da década de 30, é uma fase chamada de fase gauche, que é uma palavra francesa que está associada com aquilo que é torto, com aquilo que não consegue aprender a realidade, com aquilo que é esquerdo, com aquilo que é canhoto. Então, essa fase gauche é uma fase que tem as características de poema pílula, apresenta um tom de humor. Poema pílula é aquele poema curtinho, são poemas que vão apresentar muitas vezes a questão da cidade versus a província. Ele, por exemplo, vai publicar um poema curtinho chamado Cota Zero, que é o seguinte, vou usar minha cola, que é o poema que vai dizer o seguinte: stop! A vida parou ou foi o automóvel? Então a gente vê nesse poema que há uma ironia em relação à questão do progresso, da modernização, que é um tema muito comum nos poemas da primeira fase do modernismo, né? Poemas escritos por Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, entre outros autores. Nessa mesma fase, que é a fase gauche, ele vai escrever, por exemplo, cidadezinha qualquer, né? Por exemplo, né, no Cidadezinha Qualquer ele vai dizer o seguinte: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Esse poema é um poema também que vai olhar para a província, não com o olhar de um espaço idílico, de um espaço aprazível. Então a gente percebe que essa temática vai aparecer na produção. Inclusive, nessa primeira fase, que é a fase inicial, né? Esses poemas estão publicados no livro chamado Alguma Poesia, de 1930, que é o livro de estreia do Drummond. Nesse livro que ele vai publicar também, nessa fase que ele vai publicar um poema conhecido, famoso, célebre poema, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Lembra que o verbo ter, usado no lugar de haver, é um verbo que apresenta um coloquialismo. E ele vai ali repetir 7 vezes, né, esse ter. Veja bem, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. São 7 vezes que ele repete o verbo ter nesse sentido coloquial. É um poema, inclusive, que foi publicado na revista Antropofagia, do Oswald de Andrade, de 1928. Então a gente percebe que o Drummond, nessa fase dele, na fase gauche, ele apresenta uma temática completamente distinta, completamente, eu acho que é exagero da minha parte, mas uma temática que se distancia bastante daquilo que a gente vai encontrar na produção em termos de técnica, de forma, de estrutura dessa poesia, que na primeira fase é muito livre. Ela se distingue bastante da produção lá do Claro Enigma, porque no Claro Enigma a gente vai se deparar bastante com essa questão da tradição da poesia clássica, da métrica, do verso decassílabo, da rima rica. Então, essas questões, para você entender essas questões lá nessa produção de 1951, que está num contexto de pós-guerra, né,
é importante entender essa primeira fase e também, principalmente, a segunda fase dele, que é chamada de fase social, que é uma fase que vai pegar ali da década de 30 para o período de 1945, significa que tá num contexto de Segunda Guerra, tá num contexto que abrange o período do Estado, né, da ditadura da Era Vargas, do fascismo, nesse período, né, na Itália, por exemplo. Então a gente precisa entender esse contexto para compreender também a produção da fase social, que é a segunda fase do Drummond. É nessa fase que ele vai escrever alguns livros importantes, como O Sentimento do Mundo ou A Rosa do Povo, que é meu livro preferido, que tá aqui, até gasto, de tanto que eu leio Drummond, que é o meu bom velhinho. Nessa fase, ele vai escrever poemas conhecidos como Confidência de Itabirano, e vai escrever a Morte do Leiteiro, no caso do livro A Rosa do Povo, A Flor e a Náusea. Então, é um livro que vai retratar, vai ter como pano de fundo essas questões, não apenas essa, mas principalmente essas questões do mundo político. Então são poemas de cunho social. Quando a gente lê, por isso que eu digo que é importante a gente ter uma leitura prévia de alguns poemas dessas fases. A minha intenção é, inclusive, deixar para vocês no link desse vídeo alguns poemas. Vou marcar para você o que é primeiro e o que é segunda, com algumas características de cada fase, porque isso vai orientar a sua leitura para que você, depois de compreender o que vem a ser a primeira fase, o que vem a ser a segunda, possa de fato abraçar a produção dessa guinada classicizante do Drummond, que é no livro Claro Enigma. No livro Sentimento do Mundo, ele vai publicar um poema lindíssimo, 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 lindíssimo. Não vou ler inteiro, vou ler só um trechinho para vocês, que é A Noite Dissolve os Homens. Nesse poema, vamos ler para você compreender o que eu estou dizendo, para você conseguir compreender também quando você abre o Claro Enigma, que ele trata da noite logo no primeiro poema. Que noite que é essa? De onde que vem essa imagem de noite no Drummond? Vamos entender a fase social. No poema A Noite Dissolve os Homens, ele diz o seguinte: a noite desceu, que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio, suicidas tinham razão. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Esse poema é de cortar a alma, ele corta a carne, a alma da gente. O título desse poema, no livro Sentimento do Mundo, é A Noite Dissolve os Homens, a noite desfaz os homens, a noite separa os homens, até porque a noite é escura, ela impede a minha visão. Então, na noite, eu não consigo ver o meu companheiro, não consigo ver o meu amigo, eu estou isolado. Nessa noite, que ele começa se referindo ao indivíduo, porque ele fala assim, já não enxergo meus irmãos, quer dizer, sou eu aqui isolado, meus irmãos estão lá, é uma noite que, veja os termos, veja os termos para entender esse contexto. Combate, guerreiros, almirantes e fardas. Essa noite trouxe medo. Trouxe medo. Veja bem, mas no final ele abraça a ideia do coletivo com o verso havemos de amanhecer. E a imagem de Aurora colocada por ele, né, no final do poema, é a mesma imagem de Aurora que a gente consegue ver no poema Morte do Leiteiro,
que é um poema da Rosa do Povo, em que o leiteiro vai ser morto por conta da proteção da propriedade. A gente pode até num outro momento ler esse poema, alguns poemas da Rosa do Povo, e nesse poema o leiteiro é morto. Quando ele está entregando o leite na sua garrafa de vidro, ele é morto, a garrafa se quebra, o sangue se mistura com aquele leite e vai formando uma cor rosada, que o eu lírico vai comparar com o amanhã que está chegando, ou seja, com a aurora. Então essa imagem de manhã, essa imagem de aurora, essa cor rosada, que costuma aparecer na poética drummondiana na fase social, ela está ligada àquilo que o novo dia pode trazer, que é a esperança, que é a crença na força do coletivo, que dentro de um contexto social político de opressão, ela é muito significativa. Quando você compreende essas questões na produção drummondiana, como a imagem da noite nessa fase social, o poema que você vai ler de abertura do Claro Enigma passa a fazer sentido. E aí a gente vai discutir no vídeo sobre o livro Claro Enigma, a gente vai discutir sobre as questões ali mínimas ali a respeito de cada poema, não, mas a respeito deste poema, que é o poema de abertura, entre outros poemas que estão no livro Claro Enigma. É um livro muito interessante. Como eu disse, não é um livro fácil de entender, mas se você conseguir fazer essa leitura prévia de alguns poemas, pelo menos, que dão início à produção drummondiana, ou que acompanham ali a trajetória drummondiana, fica mais claro de compreender o Claro Enigma. Ele inicia o livro, a gente sempre fala, eu já falei isso em outros vídeos, como no vídeo da Relíquia, ou como no vídeo do Mayombe, a gente falou da presença da epígrafe, né? A FUVEST, você que é vestibuleira, ela gosta muito de fazer questões de alguns detalhes. O caso da epígrafe já apareceu em questões de anos anteriores e ela pode aparecer novamente. O livro Claro Enigma, ele tem início com uma epígrafe que é de um poema, é um verso do poeta do século XIX, Paul Valéry. E essa frase que está aqui em francês, a sua tradução é a seguinte: os acontecimentos me entediam. Então vamos pensar, os acontecimentos me entediam. Esse tédio desse eu lírico, que faz parecer, numa primeira leitura de Claro Enigma, que é um eu lírico que se distancia da questão social, que está metido consigo mesmo, ela pode te enganar. Então fique atento ao que você vai ler. Por isso, novamente, leia alguns poemas das fases anteriores para a gente compreender qual que é a postura deste eu lírico nesta obra, com a sua guinada classicizante lá em 1951. Então a minha dica fica aí para você, é selecionar alguns poemas, podem ser os poemas mais famosos que você já conhece, mas selecione alguns aí, Sentimento do Mundo, alguns poemas da Rosa do Povo. Tenta compreender essa fase anterior e aí a gente abraça essa obra Claro Enigma num outro vídeo em que a gente vai discutir de maneira mais fina qual que é a proposta desse livro tão difícil de entender. Combinado? Beijinho para vocês e a gente se fala então no vídeo de análise. Tchau, tchau!